A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem nesse momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Hoje eu estou passando por aqui para ajudar a você que é crente, que já teve um encontro pessoal com Cristo, já o recebeu como seu Senhor e Salvador e acredita que por causa disso, de que você pela fé é salvo em Cristo, amém, nós cremos, mas você acredita que por causa de que se converteu ao Senhor Jesus e que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não precisa fazer mais nada, não precisa confessar pecado ou não precisa de um processo de cura e libertação e que, olha, esses negócios aí de cura e libertação que está pela internet, inclusive até o meu próprio canal aqui, Ministério Jesus Liberto Cativo, não precisa nada disso, porque eu já tenho Jesus, eu já tenho o Espírito Santo, e aí usa até os textos, né? As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram nova, e aí tem os textos, aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém, eu conheço todos os textos. Mas a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: a sua realidade, eu quero que você olhe para a sua realidade, eu quero que você olhe para a sua vida, você que é crente, de fato, você tem sido verdadeiramente uma nova criatura? De fato, depois de crente e batizado, você não tem tido mais nenhum tipo de opressão? Você não é, de uma certa forma, oprimido? Eu não estou falando das perseguições, das tribulações que existem lá fora. Eu estou falando você que está me ouvindo aqui agora, tá? Então eu quero que você pare e pense. Não deixe um pouquinho de lado o que te ensinaram, ou seja, a forma como você acredita, a igreja que você pertence, né, a doutrina que eles pregam, o que o seu pastor diz, que essa parte de processo não tem nada a ver, que isso aí é tudo não valorizar o que Cristo fez, quer dizer que aí alguns falam que Jesus não é suficiente. Então, é para você que eu estou dizendo isso. Olha para a sua vida. Você que olha diante do espelho e fala para você mesmo. Você que está dentro dessas condições, crente, batizada e que tem o Espírito Santo, e eu creio que você tem. E eu creio que você está salva em Cristo Jesus. Mas como que é a tua vida? Você é feliz? Você tem muitos problemas em casa, briga, não é? O casamento, é o marido, é a esposa, os filhos. Você vê vultos, ouve vozes, você é atacado à noite por alguma entidade, porque não é os anjos do Senhor e não é o Espírito Santo isso daí não. Você muitas vezes é abusado, tem gente que tem relação sexual até com um ser espiritual e é crente. Por que eu estou falando isso, amados? Porque aqui neste canal, acredite, amados, acreditem, eu recebo ligações e e-mails todos os dias da maioria dos crentes de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil, e todos eles são crentes, são batizados, têm o seu Jesus, se reúne regularmente, está reunindo regularmente em todas as denominações, tá? Podia citar um monte aqui, mas todas elas. Eu nem preciso falar aqui, mas você, olha para você, tá? Eles me ligam dizendo exatamente assim: olha, pastor, eu sou crente, sou batizada, me reúno, aonde eu congrego, eles não acreditam que existe maldição hereditária, eles até acreditam em algumas, mas quando você se converte, eles dizem que essa maldição hereditária, ela foi quebrada, foi removida só pelo fato de eu crer e ser batizada. E aí eu falo para a pessoa: ok, essa maldição hereditária, que é hereditária, então você herdou dos seus antepassados. Agora, você depois de crente batizado, ela ainda está atuando aí? Ela fala: eu não tenho como negar. Porque as coisas continuam acontecendo na minha vida, no meu casamento, no meu trabalho. E infelizmente, né, eu, crente, batizado com o Espírito Santo, eu me sinto amarrado, as coisas não andam, os empregos para mim não dão certo. Quando eu consigo, praticamente eu já perco. Os dinheiro, os valores que entram eu não consigo administrar. Tudo crente, amados.
E aí você, líder que está me ouvindo, pode dizer, ah, mas isso é porque ela não tem, né, estrutura, maturidade, a gente ensina, mas a pessoa não quer obedecer, mas ela está obedecendo. Ela está obedecendo. Entende? Todo mundo que chega aqui obedece tudo. As tradições que vocês ensinam a eles. Mas eu gostaria, amados, não é de criar aqui uma polêmica ou uma contenda, não é nada disso, mas eu quero provocar aqui você a auto se avaliar, sabe? A não ser uma pessoa, me permita dizer, hipócrita. Por que hipócrita? Porque você acredita em algo, mas você vive outra coisa. E não é porque você quer viver assim. Essa doutrina, esse ensinamento que você tem aí há anos, não está te ajudando na sua vida. Por favor, eu não quero que você fique agora conversando lá com o líder, com o Cicrano, com o Beltrano, e não tô querendo que seja rebelde, coisa nenhuma, contra ninguém. Eu só quero te ajudar a mostrar o que você já está vendo. É você que não quer, sabe, como diz o ditado, dar o braço a torcer, ou seja, você não quer ceder. Por quê? Porque você sabe que você está passando por algo que a doutrina e o ensino que você tem aprendido não confere, não está te ajudando. Você está indo lá, está se reunindo, você, amém, não há nenhum problema, você está lá congregando, só que você tem um problema que o seu pastor não consegue ajudar, você tem um problema que a sua igreja não acredita, você tem um problema aí na sua vida, você sabe o que eu estou lhe dizendo, tá? Porque eu convivo com isso aqui todo dia, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo, para ajudar você a verdadeiramente a cair na real. Essa que é a verdade, caia na real. Você está com dificuldade, você está sendo atacado por demônio, você se não fica endemoniado. Ó, tem muito crente que me chega até aqui, a minha ontem, hoje, direto eu estou atendendo, tá? Tem muito crente e está com o Espírito Santo lá dentro, mas ele, no coração, né? Mas quando ele está lá na congregação que ele vai, ele cai endemoniado. E não é uma vez só não, são vários cultos. Até ele já fica, ou ela fica envergonhado. Não é? Lamentavelmente, eu atendi uma pessoa agora semana passada, em que os próprios pastores humilhou a irmã lá, dizendo que ela não tinha Espírito Santo, como que pode? Né? Você não é crente, porque não é possível, toda semana você vem aqui, é demônio, a gente expulsa é demônio, a gente expulsa é demônio. E eu já expliquei isso nos meus vídeos, que não é uma questão de expulsar demônio, é entender por que aquele demônio está ali. Só que ninguém quer separar tempo para ajudar a amada irmã ou amado irmão. Então é mais fácil condenar, é mais fácil dizer que a pessoa não é crente, do que ali amar e cuidar da pessoa, que é o que nós fazemos aqui. A gente separa aqui 1, 2, 3 horas com uma pessoa só. Não importa, porque para nós estamos claros que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Tá? Então Deus precisa levantar homens e mulheres que têm amor pelas almas. E não só que está agregando números, mas que esteja discipulando, é diferente. Jesus diz em Mateus 28 que diz que é para fazer discípulos, não é? Discípulos é você ali separar tempo com aquela pessoa, é você ali entender o que ela está passando, se condoer ali, se colocar no lugar dela e ajudar, dar o braço, sabe, abraçar e carregar junto até que ela consiga caminhar sozinho. E isso há um processo. Quando eu digo processo, é porque é um entendimento, tem que ter arrependimento, tem que ter confissão de pecado. E outra coisa, amado, por favor, entenda isso, eu falo muito, vou continuar falando. Quem confessa pecado é crente, não é ímpio não, ponha isso na sua cabeça, sabe? A pessoa se converte, é batizada e tudo, aí não precisa confessar pecado porque Jesus já me perdoou. Ou então, eu fui batizado e ele levou todos os meus pecados. Amados, acorda! Como é que Jesus perdoou seus pecados se você não confessou? A Bíblia diz lá em primeira carta do apóstolo João, né, capítulo 1, versículo 9, ó, se confessar os vossos pecados. Quem é que confessa pecado aqui mesmo? Lá está falando para a igreja, a qual eu e você fazemos parte, da igreja do Senhor Jesus. Se confessar os vossos pecados. Então quem confessa pecado, querido? Não é demônio, muito menos os anjos, muito menos Deus. Mas quem confessa pecado sou eu e você. Porque nós nascemos no pecado, não é? Então, se confessar pecado. Então, como é que se confessa pecado, queridos? É você detalhando, é você falando para o Senhor Jesus, tá? Dizendo, olha, Pai,
Senhor Jesus, eu confesso que eu fiz isso específico. E eu sei que você cometeu um monte como eu e como todo mundo. Então, só que tem que confessar um a um. Aí você vai dizer, puxa, mas se eu for falar um a um, vou precisar de dias. E eu digo, você está esperando o quê? Há quantos anos você está na igreja e nem começou a fazer isso? Por quê? Porque você não está sendo ensinado corretamente. Eu acredito que você já leu a Bíblia, já leu trechos. Tiago capítulo 5 fala para confessar os pecados uns aos outros, é para a igreja, e a igreja não confessa. Entende? A igreja não confessa. Aí acha que estamos imitando o católico, né? Porque ele vai confessar os pecados ao padre, lá numa salinha, e pensa que é isso. Não, eles até pegam uma parte desse trecho, mas fazem errado, né? Porque nós estamos confessando uns aos outros. Inclusive o padre tem que confessar o pecado dele. Né? Eu falo para você, você fala para mim, mas é lógico que isso é feito para pessoas maduras, porque já aconteceu também de alguém fazer isso, o outro não está adequado e sai espalhando para todo mundo, e aí fica pior ainda. Então, o diabo, ele ataca de tudo quanto é jeito quando você quer verdadeiramente cumprir e praticar a verdade. Então, por isso que temos que ter sabedoria, lidar com tudo isso. E aqui, amados, eu quero aqui ajudar você, tá? Se você tem vergonha de confessar o seu pecado, porque muitos casos que eu tenho visto aqui, vou dar um exemplo muito sério. E é o que acontece, tá? E não é pouco não. Me liga irmãos e irmãs. Sabe o que falando para mim? Confessando pecado? De traição, de adultério. E pessoas que estão na linha de frente, pessoas que estão ajudando até mesmo, ajudando casais. Mas eles mesmos estão em pecado. Isso é em muitos lugares. Só que olha que coisa. A pessoa caiu, né, na tentação. Isso todo mundo corre o risco se você não vigiar, não é? E aí então ela fala assim: vou falar isso para quem? Eu vou falar isso para quem? Esse meu pecado. Estou dando um exemplo, tá? Isso tem todos os outros. Aí você pensa assim: se eu falar para o pastor, ele vai, lógico, me tirar daqui, vai me dar um gelo e vai ficar exposto. E aí com que cara que eu vou ficar diante dos irmãos? Se eu falar para o meu marido ou para minha esposa, nós vamos se separar e eu não quero. Se eu falar para os irmãos de intercessão, que a qual até muitas pessoas participam, eles vão me excluir e vão dizer, você está de brincadeira, né? Porque nós estamos orando, intercedendo, e você mesmo está numa situação terrível de pecado, e lógico que já vai avisar o líder e vai expor muito o irmão ou a irmã. Então, a pessoa fica perdida. Por quê? Porque ela não tem um grupo, ela não tem pessoas confiáveis, até porque o local onde ela congrega nem acredita nisso. Entende? Que há um processo que precisa ter um processo de colibertação, e esse processo é esclarecer o que eu estou falando, a pessoa confessar, a pessoa se arrepender, aplicar o sangue em cima daquele pecado e ir para o próximo. Isso é um processo, queridos. Tá? Isso é um trabalhar. Veja bem, o próprio Senhor Jesus disse assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como é que você vai a Jesus? Primeiro passo, você precisa crer nele. Isso aconteceu comigo e com você. Então essa é a salvação. Porque eu não vou a ninguém se eu não acredito. Beleza? Então, você fala, vim a mim. Aí você fala, bem, quem é o Senhor? Eu sou Jesus, sou filho de Deus, que morreu pelos seus pecados. Ok, eu sou convencido disso, então eu aceito a Jesus. Ponto. Eu estou salvo, que nem o ladrão da cruz. Não é? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, só que o ladrão na cruz já vai morrer. Eu e você não, temos o dia a dia pela frente, graças a Deus. Se o ladrão da cruz descesse da cruz, se pudesse, ele tinha que tratar muita coisa. Ele já estava salvo, mas tinha que tratar as coisas. Então, aí você vê a Jesus, aí ele fala, agora eu vos aliviarei. Como é que Jesus alivia? Romanos capítulo 12. Vai transformar pela palavra a nossa mente, para não nos conformar mais com esse século, com esse mundo, ou com tudo que fizemos. Então, quando que você aprende isso? Depois da conversão. Entende? E aí, então, você começa a fazer o quê? Aí, de Gênesis a Apocalipse, pode olhar, Deus sempre está procurando pessoas que se arrependem e confessam seus pecados. Então, você não soube cometer os pecados? Sim. E não foi específico? Sim. Você não comete pecado em atacado, você comete pecado individual, ok? Por que na hora de pedir perdão, você pede perdão pelos pecados em atacado? Ah, Deus, perdoa os meus pecados. Aí Jesus fala, quais?
Quando foi ver, o cara já foi embora. Entendeu? Não, você tem que confessar o pecado específico. Um a um. Que negócio é esse? No Velho Testamento, eles tinham que levar lá os animais, cada um de acordo com a sua proporção, baseado nos pecados que eles tinham cometido. E aí depois estava tudo certo? Não. Tinha que depois voltar e entregar mais outro animal e assim vai, porque o ser humano vive em constante pecado, né, se não vigiar. Hoje nós temos o sangue de Cristo. Não precisa mais de animais. Mas o que precisa é eu me limpar todo dia, é eu confessar os meus pecados. Mas aí você cai de novo na doutrina que você aprendeu. Eu sou crente, sou batizado, eu não preciso de nada disso, já estou salvo. Leia a Bíblia, queridos. Para de ficar confiando em homens. Entende? E se você não quer ler a Bíblia, se você é muito levado por todo o vento de doutrina que induz ao erro, de acordo com Efésios capítulo 4, e não quer seguir o amor pela verdade, não quer seguir a verdade pelo amor, entende? E se você então acha que você está certa e que tudo isso que eu estou falando aqui é balela, é mentira, olha para a tua vida, entende? Olha para a tua vida, seja sincero. Eu não quero que agora você vá discutir isso com o seu líder, com o seu pastor, com os grupos de intercessão, não. Eu quero que você agora entre no teu quarto, ou então entra no teu banheiro, olha no espelho, olha para si, examine a si mesmo, porque isso é bíblico, cada um examine a si mesmo e veja se você está liberta. Veja você crente, você que tem o Espírito Santo, você que é batizada, veja se você está livre, veja se seus problemas acabaram, veja se você não continua com depressão, ou até eu digo, depois que você se converteu, piorou, tá? Eu quero enfatizar aqui. As igrejas falam assim, as coisas antigas já se passaram, tal. Beleza, o texto está lá, eu já expliquei esse texto. Entendeu? Não estou pondo em descrédito o texto. Eu estou que você entenda o texto. O texto lá, que diz as coisas antigas já se passaram, isso em Cristo aconteceu, mas não aconteceu comigo enquanto eu não confessar pecado. Pode reparar. As coisas novas acontecem na sua vida quando você confessa aquele pecado específico. Aí você aplica o sangue que Jesus já fez, aí limpa aquilo lá, aí naquele ponto você é uma nova criatura. Mas e nos outros itens? Essa é a revelação, tá? Agora, seja sincero, amado, por favor. Você está sofrendo aí, o diabo está pintando e bordando na tua vida, e você está vivendo uma vida de hipocrisia. Você está indo lá no altar, você está cantando, você está pregando, você está servindo, você está como diácono, você está no grupo de intercessão, e aí é por isso que o diabo está castigando você. E aí você tem um desejo de orar, você tem um desejo de expulsar demônio, você tem um desejo de curar as pessoas, mas o que muita gente me fala, quando eu vou fazer isso eu sou retalhado. Lógico que é retalhado, porque você não fechou as brechas, mas aí você não acredita que crente tem brecha, você não acredita que o inimigo ataca os crentes, e muitos acreditam que crente não fica endemoniado. Amados, lógico que fica. Aí você vem com aquela conversa, como pode, né, um corpo habitar dois seres? Queridos, nós somos um ser tripartido, nós temos corpo, alma e espírito. Jesus está no nosso espírito, mas o inimigo está na nossa carne. Amados, isso é bíblico. Vou dar um exemplo para vocês. O próprio apóstolo Pedro, né, num dado momento, ele foi usado uma vez, naquele mesmo instante, ali, pouco tempo depois, no mesmo dia, ele foi usado por Deus e depois foi usado pelo diabo. Quando foi isso? Lembra que quando Jesus ele perguntou, quem vocês acham que eu sou? Aí Pedro falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Né? Aí Jesus falou, bem-aventurado és Simão Barjonas, né? Pedro, que não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Então Deus, entende? Deus usou ele, revelou para ele quem era Cristo, quem era Jesus. Aí depois, passou algum tempo, Jesus falou, olha, eu preciso ir para Jerusalém, sofrer e morrer lá. Aí Pedro falou, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum vai te acontecer. Com esta fala, ele estava impedindo que Jesus fosse cumprir a vontade do Pai e morrer pelos nossos pecados. Jesus olhou para Pedro e diz, arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então veja bem, uma hora Deus está usando Pedro, e outra hora o Satanás está usando Pedro. Ué, amados, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros. Aqueles hoje que são crentes, que é eu e você, quer dizer então que tem hora que o diabo não está te usando? Mas eu não sou possuído. E precisa ele te possuir? E precisa te possuir? Esses já são os extremos da coisa.
Tá? Isso já são os extremos que está de brincadeira, de tanta legalidade. Mas como que o diabo usa alguém, até um pastor? Quando você ensina errado, quando você mente, quando você fala mal de alguém, quando você está julgando alguém. Entende? O espírito do erro está ali. O príncipe da potestade do ar, está no livro de Efésios, o príncipe da potestade do ar atua nos filhos da desobediência. E quem é desobediente é eu e você quando não queremos obedecer a Deus. Então, quando não obedecemos a Deus, o espírito da potestade do ar, tem Efésios capítulo 2, pode ver lá, atua nos filhos da desobediência. Entende? Olha lá para Eva, a Eva lá, filha de Deus. Aí, Satanás não precisou nem ir lá para Adão. Ele só enganou a Eva. Aí a Eva que foi um canal para Satanás para enganar Adão. Aí a Eva chegou e falou, ah, come aqui, porque nada aconteceu. Quer dizer, agora ela já está induzida pelo engano, pela palavra da serpente. E Adão foi dar ouvido a Eva. E aí ele pecou. Então precisou ela estar possessa? Não. Ela foi um canal de um instrumento, foi um canal ali para trazer uma mensagem de Satanás. Entende? E é lógico que ao decorrer de tanto problema, tanto pecado, tanta coisa que está acontecendo, aí hoje os demônios até se manifestam naquele corpo, porque ele está tendo acesso que não é brincadeira. E aí eu sempre digo, queridos, por favor, quando qualquer irmão ou irmã fica possesso, por favor, respeite a irmã. Ame a irmã, ali ela já está sofrendo, ela já vem com uma sobrecarga de anos, maldições hereditárias, e ali está na sua cara, vou falar cara mesmo, porque é rosto, né? Mas é o modo de falar cara, está no seu rosto, está na sua frente, aquela pessoa é crente, foi batizada, e aí de vez em quando manifesta demônio e você fala, e agora? Então busca a verdade, encara os fatos, pelo amor de Deus. Para de enrolar, para de se enganar. Eu sei que você, e isso é forte, hein, que eu vou lhe dizer. Eu sei que você admitir que eu estou dizendo para você que precisa de um processo de cura e libertação na vida dessa pessoa, e isso vai contra a doutrina que você prega e que você convive hoje, eu sei que se você aceitar isso, em muitos casos você tem que abrir mão até deste local, você tem que sair dessa denominação, porque eles vão te perseguir. E talvez eu creio que esse é um dos pontos mais fortes que você não cede. Por quê? Se você aceitar que é uma verdade, que não tem como negar, você prefere abafar o caso, sabe? E ficar pedindo para Deus que de uma certa forma resolva, ele não vai resolver, porque Deus tem princípios e Deus já estabeleceu isso e Satanás conhece princípios e as legalidades e Deus respeita isso. Se o diabo tem legalidade na sua vida, Deus vai deixar atacar. A misericórdia é proteger para não morrer. E alguns até matam. Mas eu acredito que você não cede, porque você sabe que se ceder, você vai ter que até mesmo, em alguns casos, sair deste local onde você está, entendeu? E procurar um grupo que verdadeiramente obedece à verdade e ajuda de fato e de verdade o próximo. Porque, lamentavelmente, na grande maioria, só estão preocupados em encher o local. É isso. Só estão preocupados em trazer números. Mas cadê aqueles que verdadeiramente nas reuniões de casa, e quando tem reunião de casa, é só para ganhar mais número, mas não vão a fundo para ajudar a necessidade, a dificuldade espiritual daquela pessoa. No máximo dão uma cesta básica, mas não consegue ajudar espiritualmente aquela pessoa que está vendo demônio e que se manifesta. Eu conheço irmãos que às vezes não vai na reunião de casa da determinada irmã porque sabe que a irmã vai ficar possessa e fala, eu não vou lá nunca. Tá de brincadeira, eu quero ir lá para adorar a Deus, vou ficar vendo demônio? Ei, o falta de amor, não é? Como é que você pensa desse jeito? Não, a irmã está precisando de ajuda. Os demônios manifestando é a misericórdia de Deus mostrando para você, líder, para você, irmão, irmã, que aquela pessoa precisa de ajuda. E não ficar com medo de sair todo mundo correndo, ou chega lá só expulsa. Querido, você expulsa o demônio e depois ele pega a pessoa lá fora, porque você não tirou a legalidade. Aprenda isso de uma vez por todas. Eu atendo muita gente que estão na Mundial, que estão na Universal, que estão em lugares também que expulsam o demônio, que até já começou a fazer alguma coisa.
Mas precisa entender que a manifestação de demônio nos crentes e em qualquer pessoa é só para comprovar que ele tem direito de estar ali. E se ele tem direito, você tem que saber o porquê. E aí, para vocês terem ideia, de vez em quando eu fico sabendo de pessoas que andaram comigo, que às vezes não acreditam, fica perguntando, não concorda que fica perguntando para o demônio, mas quem te ensinou isso que não pode? Quer dizer, você acredita mais naqueles que não é para questionar o demônio porque ele mente? Ué, Jesus questionou o demônio, perguntou o nome dele, ele não mente. Qual é o problema nosso, queridos? É pelo fato de saber que o diabo mente? Então, é lógico que ele mente quando você consulta. Você vai fazer consulta aí nessas seitas que estão aí fora, você está indo buscar um favor, lógico que ele vai mentir. Você está totalmente já enganado, você está consultando o demônio. Agora você tem autoridade, você está ali no domínio de tudo. Você é autoridade em nome de Jesus. Os demônios se apresentam, eles têm que submeter a você, queridos. Você pode e deve perguntar o nome, você pode e deve perguntar. Eu estou aqui dizendo para você com toda segurança e certeza, tá? Eu pergunto, por que demônio que você está nessa pessoa? Ah, mas vai expor ela. Já está expondo. A pessoa já está sendo humilhada. Eu quero saber quais as legalidades, quais são os trabalhos que tem aqui. E outra, anota tudo. E depois, se não dá para ajudar ali porque está no culto, você vai marcar um horário com aquela pessoa e vai tratar aquilo. Porque isso não pode acontecer mais com a igreja do Senhor. Amados, o Senhor nos chamou para limpar a igreja, santificar a igreja. Sabe, apresentar ela a Cristo, o noivo que vai casar com ela, sem mancha e sem mácula. Mas a igreja está suja. A igreja está doente. E aí você vive essa máscara, essa hipocrisia, você sabe que está sofrendo e por causa da sua doutrina você não busca ajuda? Ah, se o meu pastor souber que eu fui consultar o Ministério Jesus Liberto Cativo, eles vão me excluir. Então que pastor é esse? Que igreja que é essa? Que não quer, prefere deixar o irmão sofrendo? Prefere deixar a irmã endemoniada? E só encobrindo e dizendo que ela é culpada, do que admitir que você está ensinando errado, de admitir que a sua doutrina está em desacordo com aquilo que está ocorrendo através dos fatos, contra fatos, no argumento. Queridos, pelo amor de Deus, eu estou aqui, sabe, até me exaltando um pouco, porque eu amo as almas. E quando eu vejo cada uma delas aqui, eu chego a chorar por ver a dificuldade dos meus irmãos. Há anos eu falo, Jesus, essa pessoa está há anos assim e não tinha ninguém para ajudar ela. Será? Eu sei que eu não sou o único que consegue ajudar. Eu sei que tem muitos que não dobrou o joelho ainda para Baal, pelo menos uns 7.000. Mas cadê eles? A grande maioria que também tem esse coração são oprimidos pela liderança para não ir, para não vir, para não contatar, não chega lá, não fica perto. Eu não vou querer saber sobre endemoniamento, eu não quero saber qual o nome do demônio, porque o que me interessa é Cristo. Amado, é o próprio Jesus que mandou isso. Entender a estratégia de Satanás, eu fiz um vídeo agora recentemente, que Deus quer que você conheça as estratégias de Satanás. Aí, até pessoas próximas a mim, entende? Eles falam, parece que você está dando mais exemplos a Satanás do que a Jesus. Ô, seu incrédulo, o próprio Jesus foi ele que mais falou de demônio. Leia a Bíblia. É que você está cego com a sua doutrina. O próprio Jesus, foi com ele que começou a expulsar demônio. No Velho Testamento não tinha muito isso. Só Davi lá que tocava harpa, o demônio saía lá no Saul. Mas quando veio Jesus, o demônio tudo apareceu. Jesus começou a ensinar, começa a expulsar demônio. Começou a falar de inferno. Jesus é o que mais fala de demônio. Jesus é o que mais fala de inferno. E Jesus é o que contata ali. Conversa com o demônio e conversa. E ainda Jesus lembra aquela legião, né, de demônios que eles permitiram, ou seja, pediu a permissão para entrar nos porcos. Ele estava conversando com Jesus. E Jesus, ouvindo ele, falou, permita a gente entrar nos porcos e não nos expulse aqui para outro país, porque tudo isso tem princípio espiritual. Existem principados, existem leis no mundo espiritual, que você aí por não estudar, fica aí com essas defesas e não consegue entender o texto. E aí Jesus ainda concede o pedido daqueles demônios. E você não está lendo isso? Os demônios pedem, por favor, né? Não, deixa a gente entrar nos porcos. Quer dizer, só se Jesus... Aí o Senhor falou, tá permitido. Aí foi todo mundo no meio dos porcos, os demônios. Entende? E qual é o seu nome? Somos legião, porque somos um monte. Eles estão mentindo? Lógico que não. Acorda, meu irmão. Agora, quando eu estou falando de demônio, alguns falam assim, esse irmão só fala de demônio, tal. Eu estou falando quando eu estou falando de demônio, eu estou automaticamente falando e exaltando a Cristo, porque é Ele que está me revelando a estratégia de Satanás. Ele que está me revelando como os demônios agem. Jesus falou lá para os seus discípulos, né?
Esta casta aqui, ó, ele está ensinando, porque eles não conseguiram expulsar aquela casta de demônios, os apóstolos. Esta casta aqui, ela não sai. Mas como? Se não houver jejum e oração, então Jesus está ensinando. Aí chega alguém lá e fala, no Velho Testamento a gente só ouvia as leis de Deus. Agora chega esse Jesus aí, só fala de casta, de demônio, do gadareno e tal. Ô meu irmão, abre os teus olhos, pelo amor de Deus. Sabe? Quer dizer que falar de demônio é exaltar o demônio? Não, é desmascarar o desgraçado. E exaltar a Cristo. Agora você está vendo o irmão sofrendo. Sabe? Tem pessoas que empinam o nariz. Aqui empina o nariz, tudo orgulhoso. Eu conheço a Bíblia, de capa a capa, eu já li e tal. Mas está lá sofrendo. Não sabe lidar. Aí Aí, amém, glória a Deus que o Senhor vai tratando. Aí chega, quando o negócio está pegando mesmo, que está quase no leito da morte, aí liga. Aí quando liga, lógico, a gente é do Senhor. O que está acontecendo, irmão? Pô, irmão, ora por mim aí, porque o negócio está feio. Em outras palavras, se a gente fosse ficar na carne, a gente ia dizer assim, por que o seu pastor não ora? Ué, por que você não ora? Você não acredita que a sua doutrina te salva? Por que você está desse jeito? Você acha, é a vontade de Deus. Você acha que é a vontade de Deus deixar você na cama? Deixar você paralisado com depressão? Você acha que é da vontade de Deus deixar você endemoniado? Você acha que é da vontade de Deus você estar oprimido há anos e a sua vida não resolve? É da vontade de Deus? Será que é isso? Ou você está defendendo a sua doutrina e está com medo até de sair daí? Sabe, queridos, o Espírito Santo falou para mim várias vezes essa semana ele falou assim, Deus não gosta de gente covarde, Deus não gosta de gente medrosos. E esses são um dos itens, tá, citados lá em Apocalipse, que vão para o inferno. É os covardes, os tímidos, vão para o inferno. Por quê? Prefere tolerar o ensino de Jezabel, prefere tolerar esses ensinos cheios de ensino humano, cheio de fermento. Aí Deus permite a situação acontecer para ver se você acorda, aí você fica defendendo a sua doutrina. Aí você fica defendendo, o meu pastor, não sei o quê. Então, pede para ele orar agora. Aí vai lá, ora, tal. Eu falo aqui várias vezes, tem que tirar os objetos de maldição. Aí tem pastor que não acredita, não acredito nisso. Eu falei, tá bom, então vai assim então. Aí ele chegou lá, foi orar, um dia um demônio manifestou lá numa irmã, e aí ele foi expulsar, o demônio falou, não vou sair daqui não. Como você não vai? Estou mandando. Eu falei, eu conheço Jesus, eu sei, mas o seu próprio Deus sabe por que eu estou aqui. Entende? Eu estou aqui por causa daquele objeto. E você não aprendeu isso. Isso foi misericórdia para esse pastor. Aí o Espírito Santo falou, lembra que o meu servo te avisou? Agora, se você não tirar esse objeto, o demônio vai ficar aqui. Então, você tem que entender, o demônio manifestou, ele tem um motivo. Sabe? Não se preocupa a princípio de expulsar o demônio. Só amarra ele ali, quietinho, não vai prejudicar a pessoa, fica quietinho aí. E aí, por que você está aqui? Não minta, se você mentir, você vai ser castigado e você dá ordem. Quando você dá ordem, isso é profético e o mundo espiritual aceita. Você fala assim, em nome de Jesus eu estou aqui, na autoridade que você tem me revestido, dou ordem para você não mentir, que fique registrado. Se ele mentir, os anjos do Senhor vai castigá-lo e não vai permitir, o Espírito Santo não permite que ele minta, e ele tem que abrir a boca e dizer por que ele está nessa pessoa. Quais são as legalidades, quais são os trabalhos, e o Espírito Santo conta comigo que eu vou limpar esta alma. Nem que demore 1 mês, mas eu vou limpar essa alma em nome de Jesus. E aí o demônio falou, caramba, agora já era. E ele é obrigado a dizer, ele resiste um pouco, mas ele é obrigado a dizer, Aí ele diz, eu estou aqui por causa daquele objeto. Se você não tirar, eu não saio daqui. É um direito meu. Você não quer aprender isso. Então, tem que sofrer as consequências. Aí como ele viu que passou vergonha diante dos irmãos, e o demônio ia embora, ele falou, tá bom, vai. Aí foi lá, quando quebrou o objeto, aí o demônio deu um grito e foi embora. E aí? Aí depois ele foi humilde para vir falar para mim e dizer, pastor, você tinha razão. Eu falei, então, tem gente que aprende só apanhando. Mas se você for sábio e aprender com instrução, pelo menos, querido, se você não acredita no que eu digo, olha para as ovelhas, olha para os irmãos. Ou você então, olha para si. Se você não acredita no que eu estou lhe dizendo, olha para você então e seja sincero com você mesmo. Examine a si mesma e veja se você não está com problema. Veja se você não está com doenças, enfermidades, que até os médicos falam, eu não sei por que você está assim. Tem gente que faz exame e não detecta nada, é espiritual. Mas eu sou crente, eu fui batizado, não é? Eu já estou salvo, Jesus já me perdoou e o coitado lá sofrendo. Meu Deus do céu. A pior coisa, amados, que eu vejo, que o Espírito Santo está me orientando aqui,
A pior coisa que eu vejo não é nem tanto ali a doença que já é terrível, mas é a cegueira espiritual, sabe? É a incredulidade de vocês. Sabe, amado, eu amo vocês, mas eu tenho que ser firme aqui também. Entendeu? Eu tenho que dar um chacoalhão em vocês. Não é possível que você não se ama. Sabe, a Bíblia fala, né, que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, queridos, você tem que aprender a olhar para si e falar assim, calma aí, eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que limpar esse templo aqui, porque eu tenho livre-arbítrio, eu não quero que o inimigo venha me atacar, ou venha me oprimir. Tem crente, amados, que ele ouve toda hora a acusação de Satanás na cabeça dele. Olha, isso é mentira, olha, você está sozinho. Olha, se você está com Deus mesmo e Ele está, por que ele não resolve isso? Por que as pessoas não te cumprimentam? Por que você está sozinho? Por que todo mundo faz bullying? Por que todo mundo te despreza? E o diabo fica buzinando na mente dele. E aí ele dá ouvido àquilo lá, porque é o diabo falando, mas não dá ouvido ao que o Espírito Santo está falando. Se arrependa, peça perdão. Não é? Você foi na macumba, no espiritismo, você herdou maldição, você entregou o filho, você abortou, você foi na casa de benzedeiro, você foi no terreiro, você deu a mão para ler, você leu carta, você leu búzios, quer dizer, você andou com imagem, você fez todas essas desgraças e agora não quer confessar, querido? Aí porque chega para Jesus, já fui perdoado e tal, e vamos só ler a Bíblia, vamos conhecer, vamos falar de Jesus, vamos falar de Jesus então, beleza. Mas esse seu Jesus, ele está resolvendo seus problemas? Mas é a vontade de Deus. Mas, pelo amor de Deus, acorda. Sabe, chega de hipocrisia. Volta a dizer, Deus não quer que você fique desse jeito, por favor. Sabe, irmãos, eu estou aqui, em nome de Jesus, aqui repreendendo cada um de vocês, com meus irmãos de Cristo, com amor, querido. A Bíblia fala que ele disciplina quem ama. Porque eu amo vocês, eu estou aqui separando esse tempo para alertar você. Acorda, amado, sabe? Espírito Santo, em nome de Jesus, vai, acorda essa pessoa agora, acorda esse irmão, essa irmã. Sabe? Para de ficar preso a sistema, a placas, a domínio de homens. Para de ficar preso à doutrina de homens. Essa doutrina sua não está te ajudando, amado. Entende? Não está te ajudando. E eu sei que tem gente aqui que está me ouvindo que tem esse chamado, mas está preso no sistema, está preso debaixo de uma liderança que não acredita. Então saia daí, meu irmão. Não é pecado, não é rebeldia. Você agradece aí o seu pastor por tudo que ele fez, mas você tem um chamado. Saia daí em nome de Jesus e vá seguir o que o Espírito Santo está mandando você fazer. Misericórdia. Estou aqui falando com tranquilidade, sem nenhum problema, sem trazer nenhum tipo de confusão, sem nenhum tipo de divisão, em hipótese alguma, mas você já está em divisão na sua cabeça, você já está com problema porque você não tem paz. Aí na sua cabeça você fala, puxa, eu estou sofrendo com Deus dentro de mim. Aí o que acontece? Satanás, muitos fazem com que outros duvidem de Deus, duvidem de Jesus e duvidem até da sua salvação. E ele está levando muitos para o inferno porque a pessoa começou bem, foi batizada, depois retrocedeu, de acordo com Hebreus 10, e foi para a perdição, porque não tinha quem ajudasse. Esse canal, esse ministério está aqui para te ajudar, amado. Aqui abaixo, tá? Tem meus dados aqui. Aqui tem meu e-mail, que é min.jesuslibertoscativos@gmail.com. Escreve para mim. Ninguém quer te ajudar? Eu estou aqui e vou te ajudar. Em nome de Jesus. Tem um monte de gente, não tem problema. Eu vou arrumar um tempo, tá? Aqui eu estou cheio, graças a Deus. Eu tenho ministração toda hora, todo instante, tá? Toda hora, todo instante. Se eu ver todos os e-mails, todas as pessoas que me ligam, tem trabalho, estou aqui também treinando e formando outros para me ajudar, que ajudar o Senhor, porque eu sei que eu tenho que fazer isso. E se você também quer participar desse ministério, se inscreva aqui no e-mail, abaixo, que está aqui abaixo da descrição. Se você clicar aqui numa setinha, vai aparecer aqui meus dados e o meu contato. Entre em contato comigo, meu irmão. Tenha coragem, eu quero te ajudar. Eu não quero ver mais você sofrendo. Tá? Não quero ver. E oro por todos esses amados irmãos, os líderes principalmente, que infelizmente não têm a capacidade de te ajudar porque não querem se abrir para a verdade. Estão presos num sistema que eles sabem que se colocar esse ponto aqui, vai abalar a estrutura e vai arrumar problema. Então, prefere ficar quieto. Aí é problema seu, tá, mano? Aí é problema seu. Mas eu tô aqui para te ajudar. Eu tô livre, graças a Deus. Oh, Deus, aleluia. Como é bom ficar livre, irmão.
Eu estou livre, sabe, de doutrinas humanas, de sistema, porque eu já passei por tudo isso, eu sei o que é uma prisão. Eu estou livre aqui para que o Espírito Santo faça o que ele quer, mostre o que ele quer, revele o que tem que revelar, traga coisas novas. Eis-me aqui, Senhor. E aqui neste ministério que é online, se você quiser fazer parte, se inscreva aqui. Aqui nesse ministério, querido, nós estamos abertos para que o Espírito Santo conduza todas as coisas. E ainda mais, estou sempre aberto para continuar aprendendo. Eu não me fecho, sabe, em tudo que eu já sei. E se tiver alguma coisa que eu preciso corrigir, eu vou corrigir também. Se tiver alguma coisa que tem que me arrepender, eu vou me arrepender também. Porque não é nada meu, amados. É tudo do Senhor. Entende? O ministério é do Senhor, a igreja é do Senhor, não é nada meu. Eu sou apenas um instrumento. Então eu estou aprendendo, então não há problema nenhum. O Espírito Santo me revelando que eu estou, de uma certa forma, errado em algum ponto, amém. Sou iluminado, me arrependo e vamos embora, vamos seguir em frente. O que eu quero, amado, é agradar a Deus. É melhor se arrepender agora e chegar naquele dia aprovado do que ficar aí, sabe, com essa máscara, achar que tá correto, tá bonzinho, tá dando uma de santinho. Chegar naquele dia ser reprovado, você falou, quantas vezes eu te dei chance para você sair desse engano e você não quis. Além de sofrer, ainda vai ter que arcar as consequências com o Senhor lá, porque não quis obedecê-lo. Pelo amor de Deus, amado, acorda para a vida, cai na real. Não é? Você que é crente, você que tem o Espírito Santo, você que é batizado, cai na real. Satanás, o demônio está te usando e você está querendo ajuda e está até com vergonha de falar com a sua liderança, porque sabe que eles não acreditam em nada disso. Vem falar comigo então. Vem falar comigo aqui, em nome de Jesus, porque eu quero te ajudar, tá bom? Que Deus te abençoe. Pode mandar esse vídeo aí para todos da igreja, que você muitas vezes não tem coragem de falar, manda esse vídeo, entendeu? E eu estou falando no seu lugar, porque eu estou aqui para libertar a igreja do Senhor das mãos de Satanás e limpá-la. Essa é a minha missão, é limpar a igreja do Senhor, tantos quantos eu conseguir debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, lógico que é Ele em mim, não eu. Entende? Não dá para me abraçar o mundo, mas eu sei que esta mensagem, indo para todos os lugares do planeta Terra, você vai se posicionar e você vai ter alguém para te ajudar. E eu oro ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para entender o que é destruir as obras do diabo, o que é saber a estratégia de Satanás, para saber se defender, usar a arma certa e aí sim valorizar a cruz de Cristo, que ele morreu na cruz para perdoar os nossos pecados pelo sangue de Cristo e no nome de Jesus expulsar os demônios, quebrar todas as maldições, retirar todas as legalidades e, acima de tudo, amados, limpar a igreja, tornar a igreja santa, sem mácula e sem ruga. E eu tenho a maior alegria, amados, quando a gente trata um casal e a gente entende que ali naquele momento foi tudo limpo e a pessoa fica curada, liberta, ela fica livre. E quando eu oro assim, eu falo, Espírito Santo, eu te apresento aqui esta pessoa limpa para o Senhor, em nome de Jesus. Eu fico, olha, é uma satisfação tremenda saber que a gente cumpriu a vontade de Deus. Foi um processo. Tem casos que às vezes leva um ano, tem casos que às vezes leva um mês, tem casos que às vezes leva 6 meses, tá? Mas qual o problema? Qual o problema, mano? Estamos fazendo o que aqui na Terra? Né? Nós estamos aqui para se limpar, porque Jesus está voltando e nós vamos se encontrar com Ele, tá? E Ele só vai casar com quem está limpo, hein? Lembra lá da parábola das 10 virgens? Lembra? 5 prudentes e 5 nécias. Quem foi para as bodas? Quem? As 5 prudentes. Mas tinha 5 nécias, que também era crente. As portas se fechou e não entraram, não. Por quê? Estuda a Bíblia, meu irmão. Estuda a Bíblia. Se você acha que está tudo certinho, está salvo, está para sempre, 5 ficou. E aí? E 5 foi. Acorda, meu irmão, acorda, em nome de Jesus. Espírito Santo, abre agora o entendimento dessa pessoa, que abre agora, mas rasga mesmo. Pois eu levanto a espada do Espírito, que é a tua palavra, e rasgo mesmo. Rasgo, sabe, incredulidade, retiro mentira, retiro tradição de homens, retiro todo tipo de crédito em coisas, em ensinos humanos, sabe, na carne, em fariseísmo, em tudo com tipo de fermento, sabe, toda altivez que se levanta contra a Cristo, tudo que enfiaram na tua cabeça, a religião, sabe, que te cauterizou, que fez você andar cego,
Espírito Santo, em nome de Jesus, na autoridade dessa minha vida, eu rasgo isso aí, eu retiro, para que o Senhor ilumine agora, ó. Vai iluminando, ó, abre a mente dessa pessoa para ela entender que ela precisa se limpar antes que seja tarde demais, para que não só seja salva, mas que ela tenha alegria, paz, segurança e sirva a Deus da forma correta, sem influência de Satanás, e todos eles com as mãos para trás, subjugados, porque esses irmãos, essas irmãs, quando chegam nos lugares, Satanás e os demônios se prostram, porque chega ali os santos do Senhor Jesus Cristo, os santificados em Cristo Jesus, os ungidos do Senhor, que sabe que por natureza são pecadores, mas estão se limpando todos os dias e não se vende para homens, não se vende para sistema denominacional, não se vende para placa e não está aqui para agradar homens, e sim somente agradar a Deus. E que assim seja em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Inscreva no canal, divulga esse vídeo aí, amado. Divulga, passa para todo mundo. Em nome de Jesus, vamos destruir as obras do diabo para a honra e glória do Senhor. Ainda dá tempo. Um grande abraço. Fique com Deus.